Olá a todos, amigos, irmãos, a paz do Senhor a todos. A sua presença no nosso canal é muito importante. Não sei qual o dia ou horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas quero dizer para você que Deus vai falar comigo e com você profundamente. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Hoje iremos abordar um tema importantíssimo. Qual é o seu chamado na obra de Deus? Você já parou para refletir sobre qual é o seu chamado na obra de Deus? Todos temos um chamado específico para nossas vidas, mas nem sempre é fácil entender o que o Senhor tem reservado para nós. Hoje estudaremos a respeito do chamado de Deus. Nesse exato momento, reflita, se pergunte: qual é o meu chamado? Abriremos a palavra de Deus. Convido a ler a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 61, versos 1 e 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdades aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O chamado de Deus está ligado diretamente em apregoar o ano aceitável do Senhor e também anunciar o dia da vingança do nosso Deus. O chamado Deus para nossas vidas existe para consolar todos os tristes, a ordenar acerca das tristezas de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo no lugar de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, de modo que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Deus seja glorificado. Para o cumprimento do chamado de Deus em nossas vidas, é necessário estarmos atentos a alguns pontos que a palavra de Deus nos mostra. Iremos, dentro deste estudo bíblico, acompanhar versículos por versículos e descobrir qual é o seu chamado. Todos temos um chamado, independentemente se pertencemos ou não a um ministério. Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3, nos dá a descrição do Messias e da sua unção e relaciona-se a sua missão ao ministério. Isaías está descrevendo mais diretamente quanto ao seu caráter. Esse nascia no capítulo 11, versos 2 e 3. Quando Jesus começou o seu ministério, citou esses versículos e os discípulos assim mesmo. Observamos que o ministério ungido de Jesus é descrito em Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. E o seu ministério inclui pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados, destruir os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio maligno, limpar os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho e serem salvos. Este quadruplo propósito caracterizado o ministério de Jesus Cristo continuará sendo cumprido pela igreja quando ele estiver na terra. Qual é o seu chamado? Pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos? Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
cumprimento do ID e anunciar o Evangelho, levando o Evangelho àqueles que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade, aquela pessoa que se encontra afastada dos caminhos do Senhor e até aquela pessoa que nunca esteve nos caminhos do Senhor. O seu chamado está incluído levar o Evangelho a toda criatura, independentemente de onde ou como ela esteja. O ID é levar o Evangelho a todos e dizer que Jesus Cristo cura, salva, liberta, renova e leva para o céu. Dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que possamos começar a cumprir o chamado de Deus, curar os espirituais e fisicamente doentes e os quebrantados. Mateus 10, verso 8. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar toda enfermidade, para ressuscitar os mortos, curar o leproso, libertar pessoas de opressões malignas. O que de graça recebemos, que também possamos dar a outras pessoas gratuitamente, que possamos orar com fé, acreditando que Deus irá curar, transformar, renovar, libertar, e veremos o impossível se tornar realidade, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 14, versos 3, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio maligno. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, ora o Senhor e o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Onde existe a atuação do Espírito Santo, existe liberdade, transformação, renovação, fornecimento espiritual, mudança de vida e de caráter. Quando deixamos Deus agir, a libertação acontece, não somente em nós, mas também quem está ao nosso redor. O seu chamado é promover a libertação daqueles que se encontram cativos, sem forças, desanimados, oprimidos e sobrecarregados por forças malignas. Então, o seu chamado é ministrar este evangelho com total ousadia, rompendo os grilhões do mal, proclamando a libertação do pecado e do domínio maligno. Abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho e serem salvos. Em Atos capítulo 2, verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O quarto e último chamado consiste em abrir os olhos espirituais daqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, para que também possam ver e viver na luz do Evangelho e serem salvos. Existem pessoas neste mundo, neste momento, que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra que diga: Jesus Cristo cura, salva, liberta e leva para o céu. Existem pessoas que nesse momento que desejam apenas ouvir Jesus te ama. O seu chamado é ministrar o evangelho, pregar a palavra aos pobres e necessitados, para todas as classes sociais. Entendemos que o chamado é para curar aqueles que se encontram enfermos, tanto de modo físico como espiritual. Entendemos que o chamado de Deus em nossas vidas é para quebrar os aguilhões do mal, proclamando a libertação do pecado, proclamando a libertação da opressão. O chamado de Deus consiste em abrir os olhos daqueles que ainda não enxergaram o reino dos céus. O chamado é para cumprir o ID por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura e levar esse evangelho àqueles que necessitam. Que a partir desse momento possamos ministrar o evangelho que o Senhor coloca em nossas mãos, que possamos levar essa palavra àquele morador de rua, aqueles que a sociedade olha e diz que não tem jeito mais, pois
para Jesus tudo tem jeito. Agora que compreendemos nosso chamado, que possamos levar a palavra àqueles que se encontram em uma vida tortuosa, que possamos levar a palavra de Deus e mudando a vida e a história daqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. Somente a palavra de Deus tem poder de libertação. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que possamos levar essa palavra de fé àqueles que ainda não descobriram qual é o seu chamado. Se essa mensagem foi edificante para a sua vida, pedimos apenas duas coisas. Deixe o seu comentário para edificar nossa fé. Compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, para que outras vidas também possam ser impactadas pelo poder de Deus. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Dessa forma você estará me incentivando a trazer mais da palavra de Deus. Ative o sininho para você ser notificado. Todos os dias temos vídeo no canal. Eu agradeço a presença de todos que ficaram até o final do vídeo e que Deus possa abençoar a cada um grandemente, poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.